Estudo 8, Livro do Céu, volume 4, capítulo 15 e 16. No capítulo 15, 2 de outubro de 1900, o título é Estado de Vítima pela Itália e Corato. Temendo que não fosse mais vontade de Deus o meu estado, ao vir o bendito Jesus disse: Quanto temo que já não seja vontade o teu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam atado, isto é, o sofrimento e tua presença. E ele. Então ele disse, ao vir o bendito Jesus, eu disse, então ela que disse, né, quanto eu temo que já não seja vontade tua, né, o meu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam atado, que é o sofrimento e a tua presença. Tá, ela que disse isso, eu estava meio confusa aqui. E ele agora disse, minha filha, não é que não queira ter-te mais nesse estado, senão como quero castigar o mundo, por isso eu não venho e te faço faltar o sofrer. Para que estou, então, neste estado? Ela disse. E ele, tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarma os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem, enumero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar. E este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas sim me desprezam, e estão todos atentos às coisas terrenas, enlameados na sujeira dos vícios. Então, seu estado sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça. Tanto que ter você nesse estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. E eu, Senhor, estar nesse estado sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me faltam as forças, porque a força para estar nesse estado me vem dos sofrimentos, né, do motivo pelo qual ela está, né, quer sofrer. Então, faltando-me esses, algum dia que não venha, eu tratarei de sair. Te digo isso antes, a fim de que não te desgoste. Ela não pode sair, né? Não pode sair. E ele disse, sim, sairá deste estado quando começar a matança na Itália. Então te suspenderei de tudo. Enquanto dizia isto, fazia-me ver as guerras ferozes que deverão acontecer tanto entre os leigos, como aquelas contra a igreja. O sangue inundava as cidades, como quando há uma chuva densa. Meu pobre coração se retorceu pela dor ao ver isso. E pensando na minha cidade, eu disse, Senhor, se tu dizes que me suspenderás de todo, dás a entender que nem sequer da pobre Corato terás compaixão, nem a perdoarás? E ele disse, se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam ter almas vítimas, e aqueles que têm vítima não se interessam, eu não terei nenhuma consideração de Corato. Dito isso, desapareceu e eu fiquei toda afligida e oprimida. Então é difícil a situação, né? Mas eu achei muito legal o que ele falou, né? Muito interessante nesse trecho, né? Muito bonito o que ele falou. A tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarmam os braços. Então, assim, o que eu percebi que Jesus, ele é meio encrenqueiro, né? Ele é encrenqueiro com a Luísa, do mesmo jeito que ela é encrenqueira com ele, né? Porque olha só, pensa comigo, olha só como que a Luísa é incrível, ó, ela é muito complicada, é complicadíssima. Ele fala para ela aqui, ó, ela pergunta, ó, olha a pergunta dela, e ele responde, para que estou neste estado? Olha só, para que estou neste estado? E ele responde, olha só que bonito que ele responde para ela, e ela não considera o que ele fala. Você vai ver a resposta dela. Ela não considera, só pensa nela. Ela ouve uma coisa tão bonita dele e ela só pensa nela. É impressionante. O ser humano é uma coisa que eu falo para você. A gente tem que... Meu Deus. Pai, ajuda nós, né? Então, olha só. Para que estou nesse estado? Tua posição de vítima e teu contínuo esperar. Olha lá. Tua posição, só de você estar aí na sua cama e você estar me esperando já me desarma os braços. Porque tu não me vês. Porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo. Eu te vejo muito bem. E eu estou aqui anotando todos os teus suspiros, as tuas penas aí que você está passando, os teus desejos de me amar, né? Esperando por mim, né? Tipo assim. E este teu estar todo atento em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, por tantos que não me desejam.
mas sim me desprezam. Então ele está falando dele. O quanto que ela é importante para ele, ela estar na posição de vítima, estar ali esperando, porque ele está vendo ela pode não estar vendo ele, mas ele está vendo ela, né, suspirando por ele, esperando por ele, e isso já é um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas sim me desprezam. E estão todos atentos às coisas terrenas, enlameados na sujeira dos vícios. Isso é muito importante, é isso que Jesus responde, né? Então, o seu estado sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça. Então, mesmo você estando aí, esperando, você já está desarmando a justiça. Tanto que ter você nesse estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. E aí ela fala, Senhor, estar nesse estado. Aí ela só pensa nela. Estar nesse estado, sem sofrer, me parece quase impossível. Então ela quer sofrer, mesmo que Jesus tenha falado para ela que mesmo sem ela sofrer, ela já ajuda ele. Ela já repara por tantos que não se preocupam com ele. Ele acabou de falar. Ele acabou de falar com ela. Aí o que ele vai responder depois, né? Olha só. Porque ela não se importa com ele, ela não liga para o que ele fala. Ela não considera o que ele diz. Entendeu? Então, Senhor, mas estar nesse estado sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me faltam as forças. Porque a força para estar nesse estado me vem dos sofrimentos. Olha só. Não vem daquilo que ele acabou de falar para ela. Não vem dele, de estar fazendo bem para ele. Mas vem só do sofrimento. Então, faltando-me estes, algum dia que não venha, eu tratarei de sair desse estado. Olha só, ela vai sair, mesmo que Jesus acabou de falar para ela que esse estado é importante para ele. Ela falou que vai sair. Te digo isso antes, a fim de que não te desgoste. Aí ele falou assim, então tá bom, você sairá. Então vai começar a matança e não tem o que fazer. E eu não vou ter consideração nem por Corato. E ela, né? Por que ele falou isso? Porque ela não considerou o que ele disse. Entendeu? E ela ficou toda afligida e oprimida. Claro, merece ficar, né? Porque não presta atenção no que Jesus disse. Pelo menos é o que eu entendo, que tá muito claro aqui no trecho, né, gente? Eu sou chata mesmo com a Luísa quando ela faz essas coisas, né? No outro trecho, é 4 de outubro de 1900, 4:16. Jesus sofre ao castigar o homem porque são suas imagens. Aí eu penso assim, né? O pessoal vai parar de ler o livro do céu porque a Luísa é chata. Eu falei, não, gente, não é para vocês parar de ler o livro do céu por causa da Luísa, não. Porque Jesus acabou de falar uma coisa que serve pra gente, né? E se a gente está na divina vontade, é a mesma coisa. E a gente fica suspirando pela divina vontade, esperando por ele, né? Nós estamos no estado contínuo de reparação, né? Porque a gente está fazendo o oposto que as outras criaturas não estão fazendo, né? Então a gente está vivendo isso que ele acabou de dizer. Nós estamos considerando o que ele disse, né? Então a gente continua lendo o livro do céu e se alimentando pro nosso lado, né? Já que ela encrencou lá e nós não, né? Então depois de ter passado um dia de privação e com escasso sofrimento, sentia-me convencida de que o Senhor não queria mais me ter nesse estado. Claro, depois que ela disse, né, que ela disse. No entanto, a obediência mesmo nisto não quer ceder e quer que eu continue a estar assim. Ainda que eu deva morrer, seja sempre bendito o Senhor e em tudo seja feito o seu santo e amável querer. Então, esta manhã, ouvir o bendito Jesus fazia-se ver num estado que dava compaixão. Parecia que sofria em seus membros, e seu corpo era cortado em tantos pedaços que era impossível numerá-los, e com voz lastimosa dizia. Você vê que toda vez que ela faz uma desfeita para Jesus, ele aparece depois todo machucado. Vocês já repararam isso? Pode prestar atenção. Toda vez que ela fala uma coisa que Jesus não gostou, depois ele aparece todo chagado, todo estrupiado. E aí, claramente, né? Porque ele não foi amado, né? Minha filha, o que sinto, são penas inenarráveis e incompreensíveis à natureza humana. É carne de meus filhos que é dilacerada. E é tanta a dor que eu sinto que me sinto dilacerar minha pobre carne. Por que ele faz isso? Para mover a Luísa a continuar, né? Permanecendo no estado dela. Mesmo com essas confusão que ela arruma, né? Enquanto isso, gemia e doía. Eu sentia-me enternecedora ao vê-lo nesse estado. Né? Enternecedora, não é uma palavra meio estranha, né? Enternecer. Então ela sentiu ternura ao ver ele nesse estado e fiz tudo o que eu pude por compadecê-lo e rogar-lhe que me participasse suas tristezas. Agradou-me em parte e em apenas eu pude dizer-lhe: Senhor, não te dizia eu que não lançasses mão dos castigos, porque o que mais me desagrada é que ficarás ferido nos teus próprios membros. Desta vez não houve modos nem orações para aplacar-te. Mas Jesus não prestou atenção a minhas palavras. Parecia que tinha uma coisa séria no coração que o levava a outra parte. E num instante me transportou para fora de mim mesma, levando-me a lugares onde ocorriam massacres sangrentos. Tá vendo? Ele mostra para ela o quanto ela é importante, né?
Oh, quantas cenas dolorosas se viam no mundo! Quantas carnes humanas atormentadas, feitas em pedaços, pisoteadas como se pisa a terra e deixadas sem sepultar. Quantas desgraças, quantas misérias. E o pior era que outras coisas mais terríveis deviam acontecer. O bendito Senhor olhou e, comovendo-se, tudo começou a chorar, comovendo-se todo, começou a chorar amargamente. Eu, não podendo resistir, chorei junto com ele a triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturavam com as de Jesus. Depois de ter chorado um bom momento, admirei outro traço da bondade de nosso Senhor. Para fazer que deixasse de chorar, ocultou seu rosto de mim, secou-se as lágrimas, e logo voltando-se de novo com o rosto alegre, me disse: Amada minha, não chores, basta, basta. O que vês serve para justificar a minha justiça. E eu, Senhor, digo bem, que já não é vontade tua o meu estado. Começou de novo, né? Tá vendo? Em que aproveito o meu estado de vítima, se não me for dado livrar os teus caríssimos membros e isentar o mundo de tantos castigos? E ele, não é como você diz. Também eu fui vítima e, apesar de sê-lo, não me foi dado livrar ao mundo de todos os castigos. Eu abri o céu. Livrei da culpa, sim, levei sobre mim suas penas, mas é justiça que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. Muito importante essa informação. E se não fosse pelas vítimas, não só mereceria um simples castigo, ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. Tá vendo? Se não fosse pelas vítimas, não só seria o corpo machucado, mas também seria a perda das almas. E eis a necessidade das vítimas, que quem se quiser servir delas, porque o homem é sempre livre na sua vontade, pode encontrar o perdão da pena e o porto de sua salvação. Nossa, que bom, né? Senhor, como gostaria de ir antes que avancem mais esses castigos. E ele, se o mundo chega a tal impiedade de não merecer nenhuma vítima, seguro que te levarei. Ao ouvir isso, disse. Tá vendo? Ele falou isso para ela poder perceber que ela tá valendo alguma coisa, né? Ao ouvir isso, ela disse: Senhor, não permita que eu permaneça aqui e assistir a cenas tão dolorosas. Ela só pensa nela. Ela só pensa nela. E Jesus quase me repreendeu, acrescentando: Em vez de me pedir que os liberte, você disse que quer vir para não ver, né? E se eu levasse todos os meus, o que seria do pobre mundo? Certamente não teria mais o que fazer com ele e não lhe teria mais nenhuma consideração, né? Não teria consideração com o mundo. Depois disso, eu pedi por várias pessoas e ele desapareceu e eu retornei em mim mesma. Então, ela está muito no volume, né? Nesse volume 4 ainda, muito presa em si mesma. A gente tem que ter misericórdia porque ela está no começo da caminhada, né? Então, é devagar que o ser humano é difícil. O ser humano é difícil, gente. O ser humano é complicado. A gente, se tivesse na mesma situação que ela, a gente também faria todas essas coisas, né? É muito difícil. Então, a gente não tem como julgar, né? Mas é muito complicado. A gente fica lendo isso e a gente vendo Jesus passar por toda essa situação com a Luísa e a gente gostaria de, né, resolver, né, que ela fosse diferente, mas paciência, né? E se fosse nós, a gente talvez seria a mesma coisa, né? Mas é isso aí, devagar a gente vai entendendo tudo que, né, os estratagemas amorosos, toda essa ação de Deus, né? Ele trabalha incansavelmente para convencer ela da importância dela. Você vê que tudo que nesse trecho ele fez foi mostrar para ela o quanto ela é importante, né? Para que ela pare com essas conversas, né? Aí ele vai fazendo isso de uma forma né, de estratagema, amoroso, com muito jeitinho para poder fazer ela entender o quanto ela é importante. Você vê que ele tem uma paciência muito grande com a Luísa, muito grande. E com a gente também, tenho certeza. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Desculpa aí o barulho, mas é que estão mexendo na minha casa, mas não tenho para onde ir, não. Vamos ao tema, né? Estado de vítima pela Itália e Corado. Temendo que não fosse mais vontade de Deus meu estado, ao vir o bendito Jesus disse: Quanto temo que já não seja a vontade teu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam matado, isto é, o sofrimento e a tua presença. Então, até agora ela tem uma dúvida, né? Até no momento ela está preocupada de que o estado dela não seja a vontade de Deus, porque está faltando sofrimento e Jesus vir, tá? Só que Jesus responde, ó, e ele, minha filha,
Não é que não queira ter-te mais neste estado, senão como quero castigar o mundo, por isso não venho e te faço faltar o sofrer. Então, ele está explicando para quê. Qual que é o normal disso? Né? Que você está no momento em que você tem uma dúvida, quer entender o propósito de Deus. O normal, o que é esperado, o que é correto, é a pessoa se acalmar quando tem a luz e ouve o que Deus quer dela. E ela ficar com o que Deus está falando, né? E pronto. Então, isso é acalmar, porque ele explicou. Olha, eu preciso castigar o mundo e por isso eu não estou te fazendo sofrer, não estou te pondo como vítima agora por causa dessa realidade. Então, o normal é a pessoa se acalmar e entender e ficar com o que Jesus fala, né? E é só que a Luísa continua atiçando, né? Que ela fala, para que que eu estou nesse estado? Então, é complicado, né? É como se assim, ela não quer, não presta muita atenção no que ele fala, não fica muito ali no paraquê do que está explicando, né? Ela fica muito, ela tá se sentindo, ela tá muito preocupada com o que ela tá sentindo e não presta atenção no que está falando. Então, o humano é muito forte destruir isso, né? Purificar isso. O humano dela e o humano de cada um de nós é uma coisa assim terrível. Os seres humanos são muito difíceis, são muito cabeçudo. Eles são muito voltados para os seus próprios sentimentos, né? Então, é uma coisa muito difícil. E não presta atenção no que Jesus fala, não fica com o que Jesus está falando, né? Jesus está deixando muito claro aqui o que está dizendo. Então, é muito importante a gente também ter o exemplo do que não se deve fazer para que a gente entenda que o senhor falou, a gente tem que calar a boca, não tem por que ficar arrumando encrenca, né? Porque se a gente ficar no nosso sentimento, a gente não mais dá valor para as luzes, para as coisas que ele está falando, para reparar ele, né? Então é muito complicado. E tem que prestar atenção no que Jesus fala. O que Jesus fala com a gente é muito importante, né? Muito importante. Então, ele vai falar de novo. É porque ela fala, para que então eu estou nesse estado? Porque ela pensa assim, não estou servindo para nada. Se eu não estou sofrendo porque tem que castigar, então por que que eu estou aqui nessa espera? Para que que serve isso? Aí ele vai falar: tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarma. Então é como se ela não tivesse valor. Para ela, só tá amando Jesus se ela estiver sofrendo, se ele vir, não. Aí tá mostrando para ela: tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarmam os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem e numero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar. E este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas me desprezam. Estão todos atentos às coisas terrenas e enlameados na sujeira dos vícios. Então, olha que coisa linda. Como ela fica suspirando por ele, sofrendo por causa dele. Ele é o motivo do desespero, do sofrimento, da espera dela, os desejos dela. O único desejo que ela tem é por Jesus, é em amar Jesus. Isso é muito importante, ele colher esse tipo de coisa, porque ele não tem das almas. As outras almas estão suspirando e desejando os prazeres carnais, tanto pessoas, coisas, materiais, estão aspirando à terra. Então, ele não tem isso das almas. A pessoa fica ali só por conta dele, né? Toda atenta a ele. Ele não tem isso das outras almas. Então, isso é muito valioso. Então, ele está mostrando para ela o quanto que é valioso, tanto quanto o estado de sofrimento. Não só quando ela é vítima, que ela está crucificada ali, mas também nesse momento, e talvez até mais, porque aqui vai falar que impede guerra. Aqui, ó. Então, seu estado sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre desarmar a justiça. Tanto que ter você nesse estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. Olha que poder que tem essa situação, esse ato. Olha o quanto esse ato é benéfico para a humanidade. O quanto bem que isso faz. E isso não é só para ela que está dizendo. Ele está dizendo a mesma coisa a nós, porque nós também não vemos Jesus, mas ele nos vê. E numera também os suspiros, as penas, os desejos de amar ele e tudo o que nós estamos fazendo, de estar atento a ele, de ouvir ele, de largar nossas coisas, de ficar assim, com a nossa cabeça atolada nas coisas humanas, né, na terra, né? Ficar desejando coisas terrenas, fins terrenos. Então, toda essa atenção que nós temos em ouvir ele diariamente, a palavra dele, está ali correspondendo Jesus no livro do céu, em prestar atenção no que fala no livro do céu. Essa reparação, né, de estar ali lendo o livro do céu, sempre atento ao que está ensinando, é muito poderosa, porque a maioria das pessoas não se preocupa com ele, então é um ato oposto das criaturas que estão desprezando ele, que estão trocando ele por outras coisas. Como ele está falando aqui, o ser humano está enlameado na sujeira dos vícios, que é o que Jesus estava mostrando para a Aline. A situação está tão nojenta
que o ser humano está unido ao diabo, que é a vontade humana diabólica, né? Das trevas, e é o demônio que está dando para essas pessoas meios, né? Alimentando seus feitiços mais nojentos que existem, né? E quando a pessoa não está, e assim, é uma cadeia, é uma coisa que não para, porque elas vão ali tendo feitiço tal para uma situação, aquilo ali vai dar prazer para elas até um ponto. Quando acaba, elas já vão para outra coisa, e partem para outra coisa. Então, eles ficam assim, como uns bichos, né? Desenfreados, correndo atrás de satisfazer, se inventar cada vez mais coisas, e o demônio vai ensinando para elas cada coisa maior para elas inventar, coisas assim, até prazer com a dor, né? De provocar dor uns nos outros, de fazer torturas para ter o desejo sexual, porque a pessoa sente prazer na dor, até a pessoa sente um prazer em machucar um ao outro, né? Em fazer coisas para cada vez mais que são como que torturas que estão sendo feitas para os próprios corpos uns dos outros, mas ali elas vão buscando prazer, em cada coisa que elas vão criando e inventando, com todo tipo de coisa, com todo tipo de objeto, com todo tipo de instrumento, e o demônio vai cada vez mais atiçando isso. E ela sente, aí você fala assim, não, mas elas falam que sente um prazer absurdo. Mas esse prazer que elas sentem é fornecido pelo demônio. É o demônio, né? Não é o porque dentro da ordem do que Deus fez é muito assim comum, natural, não é ir para as estrelas, né? Não é nada disso, né? É mais pela decisão de estar com a pessoa, é mais o prazer estar numa inteligência, assim, sabe? Num conhecimento, no sacrifício de você estar ali fazendo a vontade de Deus, de você estar com aquela pessoa por uma decisão, de você doar sem esperar nada em troca. É aí que está a alegria da entrega, não de você satisfazer a si próprio primeiro, não de você pensar em si mesmo. A alegria está em servir, né? E eles não conhecem esse tipo de prazer, que é um prazer santo, que é uma coisa adquirida sem nada de fetiche, sem precisar de fantasiar, sem precisar de nada disso, sem precisar de objetos, sem precisar de coisas, de trazer terceiros, de buscar meios ilícitos, né, para ter aquilo. É a coisa mais simples, comum e natural ali, sem glamour nenhum. Simples, né? Ali. É mais o servir a Deus, né? Ser um canal, saber que você é um canal de Deus para o outro. Então, é mais pelo conhecimento que Deus te dá ali. E isso eles não atingem, porque eles ficam no corporal, né? Então, quando eles veem que acabou uma coisa, eles buscam de outras formas. E não importa se é imoral, se é pecado, se é crime, não importam. Só importam aquele momento. E só vivem para ter aquele momento. Isso é a coisa mais nojenta e mais pequena, mais miserável que você pode imaginar. Porque essas pessoas vivem para um momento, para um segundo, para uma sensação. E fazem de tudo para chegar nisso. Isso é loucura das trevas, do demônio. O demônio vai trazendo até os castigos do inferno já estão na terra. E as torturas do inferno já estão sendo feitas aqui na terra, nesses meios. São torturas diabólicas que eles fazem nesses lugares, nessas camas, né? Camas e camas, sendo o palco do demônio, né? Camas e camas, quem está deitando com essas pessoas é o próprio Satanás, que estão com elas, né? Junto, praticando junto com elas, as suas orgias, né? Então o mundo está nojento, né? Então é muito pecado. E Jesus quer reparação. E qual que é o estado de reparação? A gente também está suspirando, oferecer nossas dores para Ele, os nossos desejos só em amar a divina vontade, em estar toda atenta ao livro do céu, a divina vontade que Jesus fala. E isso é a coisa mais preciosa, né? Mais importante, né? Mais reparatória nesses tempos. Então é muito importante isso, porque nós estamos fazendo o oposto. Então, no nosso casamento também, nós vamos ter os atos opostos. A gente vai ser simples e o nosso amor ali, a nossa entrega não vai ser buscando satisfazer nem a nada humano, né? Vai ser, o nosso prazer vai estar igual Jesus falou: meu único prazer é fazer a vossa vontade, meu Pai. Então, nós vamos falar a mesma coisa para Jesus: o meu prazer é fazer a vossa vontade e não importa mais nada. Então, fazendo os atos opostos. E quando essas pessoas precisam de tantas coisas, recorrer a tanta coisa para obter isso, né? E, e tal, tantas práticas, né? Onde o demônio está envolvido nesse departamento aí, que é o tempo dele, né? O tempo do anticristo. Então, é ele que está trazendo tudo isso. Então, a gente vai ficar ali, né? Dentro da ordem que Deus nos colocou, natural, mais simples, né? Só por amor a ele.
mais nada, sempre isso, querer nada, isso é muito importante, esses atos opostos ao que as outras pessoas fazem, né? E renunciar a qualquer fantasia também, ideia que ele possa dar, né? Também, né? A gente renunciar isso, né? Renunciar ao que as outras pessoas estão abraçando com tanta paixão e investindo dinheiro, tempo, tanta coisa para ter isso. Meu Deus do céu, tanta energia para isso, e nossa energia toda para Deus, né? Para a divina vontade. Isso é muito importante, esse ato, né? Muito importante mesmo. Diante de tanto pecado. Então é muito importante o que Jesus falou. Nossa, é importante demais. A Luísa, assim, estar nesse estado sem sofrer me parece quase impossível. Nossa Senhora. Sinto que me faltam as forças, porque a força para estar nesse estado me vem dos sofrimentos. Tem que vir da verdade, sabe? A nossa força para estar em qualquer estado tem que vir da verdade, da inteligência mesmo iluminada pela verdade. A nossa inteligência é uma vida de inteligência que move a nossa vontade, né? Que inclina a nossa vontade para obedecer a Deus, né? A inteligência alimentada pela fé, que é por Deus, né? E aí a gente vai e se move, né? Por esse conhecimento. Então tem que ser pela verdade do que você está ouvindo de Deus. E a nossa força vem disso. Não dá para se apoiar no corpo, né? Na sensação física, assim. É pela verdade, pela inteligência. Porque sentimentos, você pode ter sentimentos opostos, você pode estar fraco naquele dia, você pode estar passando por problemas. Então, o que tem que nos alimentar é esse conhecimento, né? Que nós temos. E a gente ficar naquilo que Jesus fala. E não prestar atenção na gente, mesmo a gente passando pelas coisas, a gente tem que prestar atenção no que ele fala, né? E ficar com o que ele fala. Isso é muito importante, né? É uma decisão, né? Então, faltando esses alguns dias que não venha, eu trarei de sair. Te digo isso antes, a fim de que não te desgoste. Também que tá ameaçando ele, né? Ela tá meio que tentando encurralar Jesus, né? Ó, ô senhor, já tô te avisando para depois você não achar ruim. Se o senhor não. Pode ser que qualquer hora que eu saia desse estado, então, e já tô te avisando para você não ficar chateado, né? E ele, sim, sim, sairá desse estado quando começar a matança na Itália. Então te suspenderei de tudo. Aí, tá vendo? Aí, olha, depois disso eu fiz ter calar a boca. Tá vendo o que Jesus tá falando para ela? Tá vendo o que Jesus tá dizendo para Luísa? Enquanto diz isso, fazia-me ver as guerras ferozes que deverão acontecer tanto entre os leigos como aqueles contra a igreja. O sangue inundava as cidades como quando há uma chuva densa. Meu pobre coração se retorceu pela dor ver isto. Então é aí mesmo, né? E pensando na minha cidade, eu disse: Senhor, se tu dizes que me suspenderás de todo, dás a entender que nem sequer do pobre coração terás compaixão, nem o perdoarás. Ele: se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam ter almas vítimas, e aqueles que te têm vítima não se interessam, eu não terei com nenhuma consideração de curado. Tá vendo? Mexe com Jesus. Dito isso, desapareceu, eu fiquei toda afligida e oprimida, tá vendo? Tá vendo? É muito sério. Então, aí de nós também, né? Se a gente ficar com muita graça, não obedecendo à vontade de Deus, ficar colocando muito empecilho, é muito grave. É muito grave. A gente tem que valorizar, né? Essa vida, priorizar, né? A divina vontade. Não dar as costas para isso e não arrumar essas encrencas com Jesus. A gente vê aqui também o livro do céu para ver o que magoa Jesus, né? É um exemplo assim do que magoa Jesus, para a gente aprender que tem certas coisas que o nosso humano quer fazer birra também, que a gente tem que calar ele, porque senão ele vai magoar Jesus, vai desgostar Jesus. Que a gente não vai ter coragem nem de falar para ele, né? Porque a gente vai ver que, já tendo o exemplo da Luísa, a gente vai falar assim: nem vou falar essa besteira aí, nem tem por que falar. Que a gente já sabe que Jesus não gosta disso, né? Que esse tipo de pensamento não agrada a Jesus. Nesse tipo de coisa não agrada a Jesus, né? Então é muito importante isso, né? Jesus sofre ao castigar o homem porque são suas imagens.
Depois de ter passado um dia de privação e com escasso sofrimento, sentia-me convencida de que o Senhor não queria ter-me mais nesse estado. Ai, Jesus. No entanto, a obediência, mesmo nisto, não quer ceder e quer que continue a estar nele, ainda que deva morrer. Seja sempre bendito o Senhor e em tudo seja feito o seu santo e amável querer. Então, esta manhã ouvi um bendito Jesus fazer-se ver em um estado que dava compaixão. Parecia que sofria em seus membros e seu corpo era cortado em tantos pedaços que era impossível numerá-los. Então, é interessante, né? Jesus agora parece todo machucado para ela. Porque antes, lá no outro trecho, ela falou assim que não queria, já estava avisando ele que ia sair do estado dela para não desgostar ele, já estava avisando, né? Aí ele mostra para ela o quanto isso machucou ele, né? O pensamento humano dela, né? O apego humano dela e, e a insistência dela, né? E não ouvir, não prestar atenção no que estava falando, né? Então olha como que ele já aparece para mostrar para ela que esse comportamento tá errado, né? Para mostrar para ela que isso magoa ele. Então é bem interessante, né? E ele já mostra ele assim, daquele do jeito machucado, assim, para ela perceber, para ela refletir, né? E é muito importante essa didática, essa forma com que Jesus ele trabalha, para que ela também, para que ela pare, né? Para que ela aprenda, né? E não é diferente também com a gente também. Às vezes a gente fala coisas sem pensar, ou fala as coisas ali e decidindo escolher nossa vontade humana, e Jesus vai e fala bravo, né? E mostra de alguma forma o quanto ele ficou chateado com o que a gente pensou, com o que a gente falou, o quanto que é sério o que a gente tá. Para que a gente possa, assim, odiar o nosso jeito humano de pensar mesmo, para que a gente não queira desagradar, para a gente ficar, assim, convencida, né? Que não vale a pena ir contra ele, né? De que quanto que isso machuca ele, para que a gente não queira magoá-lo, né? Não queira fazer algo que magoe ele, né? Então é muito importante isso. Eu falo, minha filha, o que sinto são penas inenarráveis e incompreensíveis à natureza humana. É carne de meus filhos que é dilacerada. E é tanta dor que sinto que me sinto dilacerar minha própria carne. E enquanto esse gemido, e porque às vezes a pessoa pensa assim, "Ai, Jesus adora castigar, né? Assim, como se tivesse um prazer enorme em fazer isso, né? Mas é porque no ser humano era para estar na ordem, entende? É igual o pai que sente quando tem que bater no filho. Dói nele, parece que dói nele mesmo. Entendeu? Porque não precisava disso se o filho obedecesse. Mas, como o filho não obedece, é o único meio que tem para recorrer, né? Mas é sempre dolorido, porque não é o estado natural, assim, do que ele fez a gente. Ele fez a gente para obedecer à vontade dele, para caminhar junto com ele, felizes, com a mesma felicidade dele. Então, né, muito triste, né? É a vontade permissiva dele, né? Enquanto isso já me doía, eu sentia me enternecer, vê-lo nesse estado e fiz de tudo para compadecê-lo e rogar-lhe que me participasse de suas tristezas. Agradou-me em parte, apenas pude dizer-lhe: Ah, Senhor, não te dizia eu que não lançasse mão dos castigos, porque o que mais me desagrada é que ficarás ferido nos teus próprios membros? Ah, desta vez não houve modos nem orações para aplacar-te. Mas Jesus não prestou atenção às minhas palavras, parecia que tinha uma coisa séria no coração que o levava a outra parte, e no instante me transportou fora de mim mesma, levando-me a lugares onde ocorriam massacres sangrentos. Ó, quantas cenas dolorosas se viu no mundo. Ela já tá reparando ele, vendo essas cenas com ele, tá? Não é só ela sofrer a crucificação, ela prestar atenção no que ele fala, deixar ele trazer esses elementos para ela, essas informações. Igual a Aline tá falando, né, que Jesus mostrou para ela essas realidades todas aí, né, que tá sendo contadas aqui no grupo, né? Então, isso é a reparação. Você aceitar que Jesus mostra essas coisas na sua mente, traz esses elementos para você refletir, você fica ali com ele, em cima daquilo que está mostrando, né? Traz os vídeos para você ver, né? Essas notícias, essas realidades que está acontecendo no mundo. Então, usa de você através de sonhos, né? Trazendo sonhos, por mais difíceis que sejam, né? Você ali sentindo, sofrendo, né? Então, é dessa forma que se repara ele também. Quantas cenas dolorosas se vê no mundo, quantas carnes humanas atormentadas, feitas em pedaços, pisoteadas, como se pisa a terra e deixadas sem se sepultar. Quantas desgraças, quantas misérias, e o pior era que outras coisas mais terríveis deviam acontecer. O bendito Senhor olhou e, comovendo-se tudo, começou a chorar amargamente.
Eu não podendo resistir, chorei junto com ele a triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturavam com as de Jesus. Depois de ter chorado um bom momento, para você sofrer junto com ele aquilo, né? É muito importante. Admirei outro traço da bondade no Senhor, para fazer que deixasse de chorar, ocultou-se o rosto de mim. Secou-se as lágrimas, e logo voltando-se de novo com o rosto alegre, me disse: Amada minha, não chores, basta, basta. O que vês serve para justificar minha justiça. Olha que interessante. Para ela conformar a justiça dele, para ela compreender a gravidade do que está falando, né? Então, ele precisa purificar essa realidade nela, né? Essa visão errada que ela tem às vezes diante da justiça, de não conformar a justiça. É, e Jesus mostrar a realidade do mundo, a realidade do homem, para ela entender que o trem tá feio mesmo, é ficar do lado dele, ela aprender a ficar do lado de Jesus, considerar o que ele fala, considerar a pessoa dele, né? E que se ela não fizer isso, vai ofendê-lo também. Então, é muito importante, né? Senhor, digo bem que não já é vontade tua o meu estado, e que aproveita o meu estado de vítima, se não me for dado livrar os teus caríssimos membros e isentar o mundo de tantos castigos. E ele não é como você diz, também eu fui vítima, e apesar de sê-lo, não me foi dado livrar o mundo de todos os castigos. Então, olha que importante o que Jesus está falando. Abri-lhe o céu, livrei da culpa, sim, levei sobre mim suas penas. Mas é justiça que eu me receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. Olha, e se não fosse pelas vítimas, não só merecia o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo. É o simples castigo, mas também a perda da alma, tá vendo? E eis a necessidade das vítimas, que quem se quiser servir delas, porque o homem é sempre livre na sua vontade, pode encontrar o perdão da pena e o ponto de sua salvação. Gente, isso é muito forte. Meu Deus, o que Jesus está falando aqui, né? É muito sério. E é muito importante, né? Guardar isso que Jesus está falando, né? Porque às vezes ela está ali, né, pensando nela, né? No estado dela de vítima, mas não aplaquei todo mundo, né? Não resolveu para todo mundo. Aí Jesus vai falar, eu também não, né? Por quê? Porque não é só assim, daí ele salva todo mundo, beleza, e a pessoa continua pecando, não se dispõe à salvação. O ser humano não ficou isento de, de sofrer, né? Porque ele tem a liberdade, né? O ser humano, ele tem que abraçar o que Jesus fez. Ele tem o ponto da justiça que é o ser humano saber considerar a salvação, se dispor à salvação, buscar a salvação, é, buscar o que Jesus deixou de seus méritos, né? E o ser humano também tem que também abraçar a consequência, sim. O ser humano tem que aceitar agora os sofrimentos que ele viveu também e entender que ele pecou, que ele tem culpa no cartório, né? Que ele merece e aceitar, né? Só que os sofrimentos dele agora têm um valor, né? Jesus colocou valor e ele tem que aceitar, né? Então é de justiça também que o homem receba sobre si, até porque senão não vai ter parte com Jesus, não vai ter semelhança com Jesus, né? Não vai ter sacrifício nenhum da parte dele, o sacrifício não fica só assim, só para Jesus. O ser humano não podia por si próprio pagar sua conta, mas agora, com a graça que Jesus deixou, né? Jesus deu para o ser humano, através dos seus méritos, a condição também de que o sofrimento não é mais só visto como uma consequência da culpa, mas é um meio de salvação, né? É um meio de se assemelhar a Jesus, é um meio de purificar-se, né? Então, o ser humano tem que também pagar o preço, né? Diante da salvação, né? Diante da parte dele, de fazer a sua parte, né? Então, é muito importante isso, né? É que o que ele abraçar, na verdade, o próprio Jesus abraçou por ele, mas ele tem que assumir o que Jesus fez, ele tem que, é como se ficasse tudo suspenso em Jesus, ele tem que pegar esses méritos, receber esses méritos, né? E não ficar pecando e ofendendo mais ainda, que isso é uma coisa mais indigna, né? É depois de tudo que Jesus fez, o ser humano continua pecando, né? Isso é terrível, entendeu? Então, então aí Jesus vai ter que pôr outras almas vítimas, né? Escolher outras pessoas nesses tempos por causa do homem estar pecando, 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 pecando. E não reclamar, né? Ah, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo casa em enchente, está tendo terremoto. Não chorar pelo corpo, né? Mas o importante é a alma. Isso que é a pior perda que se pode ter, né?
Aí a Luísa fala, como eu gostaria de antes que avance mais esses castigos, e ele, se o mundo chega a tão impiedade de não merecer nenhuma vítima, seguro que te levarei. Então eu te levo se o mundo não merecer mais você, né? Ao visto disse, Senhor, não permita que permaneça aqui e assistir cenas tão dolorosas. Jesus quase me repreendeu e acrescentou, em vez de me pedir que os liberte, você disse que quer vir. Se eu levasse todos os meus, o que seria do pobre mundo? Tá vendo? Porque ela tem que entender que a importância da vida dela ali, né? Para Deus, para os propósitos dele, né? Então ele vai falar, certamente não teria mais o que fazer com ele. Não teria mais nenhuma consideração. Olha que sério. Então a nossa vida também é muito importante na divina vontade, né? Para os propósitos de salvação, porque também usa da gente para salvar as pessoas, né? A alma delas. Ele está usando de nós também para dar continuidade à vida dele, né? Porque ele vai até o Pai e fala, já não posso mais estar lá na minha humanidade, mas eu tenho outras almas, né? Outros Jesuses, onde eu estou continuando a minha vida, né? E são as pessoas que me reparam. Então é muito importante a nossa vida para os propósitos de Deus, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Estudo 8 do Livro do Céu, Estado de Vítima pela Itália Corato. Volume 4. Temendo que não fosse mais vontade de Deus meu estado, ao Filho bendito Jesus disse, quanto temo que já não seja vontade meu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam atado, isto é, o sofrimento e a tua presença. E ele, minha filha, não é que não queira ter-te mais neste estado, senão, como quero castigar ao mundo, por isso não venho e te faço faltar o sofrer. E eu, para que estou neste estado? É complicado mesmo, Jesus, realmente. Ele já explicou, né? Ele falou. Ele já explicou. E ele, tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarmam os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem, enumero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar. E este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas se me desprezam e estão todos atentos às coisas terrenas, enlameados na sujeira dos vícios. Então, o seu estado, sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça. Tanto que ter você neste estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. Aí ela falou, Senhor, estar neste estado sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me faltam as forças, porque a força para estar neste estado me vem dos sofrimentos. Então, faltando-me estes, algum dia que não venha, eu tratarei de sair. Te digo isso antes, a fim de não te desgostar. A fim de que não te desgoste. Jesus, ela é realmente complicada. Olha o que ela fala para Jesus. Eu já tô te avisando, tá? Eu tô te avisando que eu vou sair. E o senhor já tá avisado. Então, não, pro senhor não ficar desgostoso. Mas ele já, pro senhor não ficar chateado. Eu já tô te avisando que eu vou sair do estado de vítima. Já tá avisado, tá bom, Jesus? Olha só o que ela fala. Já tô te avisando. Gente, a gente não fala assim, às vezes a pessoa tá caçando encrenca com a outra e fala assim, fulano, eu já tô avisando. Eu tô avisando, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Se eu fizer, você não fica chateado, não. Porque eu já te avisei. Olha o jeito que ela fala, eu já tô te avisando. Então, assim, a gente ficar vendo essa situação da Luísa e ficar encrencando, né, tipo assim, com ela, é uma reparação, gente. Por que a gente faz isso? A gente estar atento no coração de Jesus, porque a gente fica tão atento, a gente está atento nele, no que ele quer, na vontade dele, no que ele fala, que quando a gente vê a Luísa em oposição a ele, a gente fica agoniado.
E é para ficar mesmo, não é para achar bonito o comportamento dela e falar, nossa, que lindo que é ela, né? Como é lindo o comportamento dela, ou nem dá importância, nem entender o que ela tá falando. Não, a gente vê que ela tá, olha só o que ela fala, que a força dela vem do sofrimento. Só pensa nela, né, olhando para si mesma. Então a gente vê ela toda olhando para si mesma. Claro, ela está no volume 4, a gente sabe disso, que o ser humano é complicado, é encrenqueiro. Mas a gente está encrencando, a gente está falando, é do estado do ser humano, a gente se inclui nessa também. Mas eu não vou deixar de falar o que Jesus quer. Ela é o estado do homem, o estado do ser humano no pecado, que olha para si mesmo, que está sendo purificado. A gente sabe disso, mas a gente tem que ficar do lado de Jesus, do coração dele, ficar atento nele. E se a gente olhar o comportamento do ser humano e o comportamento dela, que é o reflexo do homem, do ser humano, tudo que a gente tem esse vício de olhar para si mesmo, só pensar em si mesmo, e a gente lembrar do que Jesus falou, a gente ficar atento nele, não achar bonito o comportamento humano. Não, eu vou renunciar, ter repugnância do comportamento humano e ficar consolando Jesus. A gente fica toda atenta nele, como ele falou que esse estado que a gente fica todo atento em Jesus é uma reparação contínua. Então é uma reparação, porque a gente está atento nele. Não afagando o ego do humano, a gente está atento em Jesus, no coração dele. E ele deixou muito claro por que ele não vai. Eu não vou porque porque eu quero castigar. Eu quero castigar o mundo. Por isso não venho e te faltar o sofrer. Mas o estado de vítima, ele não está suspendendo, ele está falando para ela, eu não estou te suspendendo do estado de vítima. Só que como eu não quero, eu quero castigar, então eu não venho para castigar o mundo. E aí te falta o sofrer. Porque ele vai derramar a justiça não nela, mas nas criaturas. Aí ela continua. Para que eu estou nesse estado? Então, se eu não estou sofrendo. Aí explicou para ela, e ele explica tudo, todas as perguntas, ela fala, então para que eu estou neste estado, já que eu sou vítima, mas não estou sofrendo? E ele falou, tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarmam os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem e numero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar. E este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação. Portanto, os que não se preocupam comigo nem me desejam, mas se me desprezam, e estão todos atentos às coisas terrenas, enlameados na sujeira dos vícios. Então, seu estado sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça. Tanto que ter você neste estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. Então, ele explica direitinho, né? Porque seu estado de vício é um estado de vício. Se você não está sofrendo, mesmo assim, está aplacando a justiça. Porque o seu estado é oposto a das demais criaturas que me desprezam, que não querem saber de mim, só quer saber das coisas da terra. E aí ele explica tudinho para ela, e aí serve pra gente também, né? Porque se a gente vive, é muito incrível isso aqui, né? Saber disso. O nosso estado de desejo contínuo de Deus, de desejo de tanto amar a divina vontade, de tanto querer a divina vontade, de tanto querer entender a divina vontade, de ficar atento só em Deus e esquecer do mundo, apesar de estarmos no mundo, apesar da gente estar fazendo nossas coisas no mundo, estar trabalhando, estar cuidando da casa, estar fazendo o que for que tiver que fazer, mas tudo isso também por Deus, porque a nossa vida não é dividida, como está sendo explicado no retiro, né? Não é que a gente vive, agora eu estou no modo trabalho, agora no modo ir na igreja, agora no modo ir para academia, no modo família. Aí eu vou ter o modo oração. Aí nesse momento eu estou com Deus. Não, a nossa vida não é fragmentada. É tudo na divina vontade, é tudo um ato divino, é tudo Deus fazendo. Então, a gente vive o oposto e é um ato de reparação contínua, porque seu estado é oposto ao dos demais criaturas, seu desejo por Deus. Repara pelos que não o desejam. Seu desejo só pelas coisas do céu, repara por aqueles desejos, o desejo da maioria esmagadora que só pensa na terra. Né? Então é muito incrível isso aqui. Aí ele explica direitinho por que você está aí desse jeito, né, para ela. E ela vai e responde. Aí ela vai e fala: Senhor, estar neste estado sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me faltam as forças
Porque a força para estar neste estado me vem dos sofrimentos. E a gente tem que... A força para estar em qualquer estado é a vontade de Deus. E não o sofrimento, não nada... Nem sofrer por Deus tem que ser a força que é para a gente estar no estado. Não é santidade baseada no sofrimento, nas virtudes. É a santidade divina. Então, a força para a gente estar em qualquer estado, fazendo qualquer coisa, é a vontade de Deus. Se ele falou e ele falou a vontade dele, ele expressou a vontade dele, o que está no coração dele. Eu quero, ele falou, isso é a vontade dele. Ele falou, eu não te envio sofrimentos porque eu quero castigar o mundo. Então, a força tem que vir dessa vontade de Deus. Então, a força para eu continuar sem sofrer vem da vontade de Deus, que não quer que eu sofra. Então, é isso que ele quer, né? Então, tudo que acontecer, a força tem que vir da vontade de Deus e não por algo nosso, mesmo que seja santo. Mesmo que seja santo. Sofrer por Deus é uma coisa... Ela está querendo sofrer por Deus, né? Mas a força tem que vir da vontade dele. E não do desejo dela, do eu dela, do que ela pensa. A força tem que vir da vontade divina. Ela fala, a minha força para estar neste estado vem dos sofrimentos. A força para a gente fazer qualquer coisa é da divina vontade. Não de sofrimento, não de virtude nenhuma. É da divina vontade. Aí ela continua, então, faltando-me estes, algum dia que não venha, eu tratarei de sair. Então ela está falando, eu com minha própria vontade vou sair. Eu mesma vou sair. E te digo isso antes, a fim de que não te desgoste. Já estou te avisando, eu vou sair do estado de vítima. E ele, sim, sairá deste estado quando começar a matança na Itália. Então te suspenderei de tudo. Enquanto dizia isso, fazia-me ver as guerras ferozes que deverão acontecer, tanto entre os leigos como aquelas contra a igreja. O sangue inundava as cidades, como quando há uma chuva densa. Meu pobre coração se retorceu pela dor ao ver isto, e pensando na minha cidade eu disse, Senhor, se tu dizes que me suspenderás de todo, dás a entender que nem sequer do pobre corato terás compaixão, nem o perdoarás. E ele, se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam ter almas vítimas, e aqueles que te têm vítima não se interessam, eu não terei nenhuma consideração de corato. Dito isto, desapareceu e eu fiquei toda afligida e oprimida. Então é muito sério, né? Aí ele fala, não vou ter consideração. Também depois do que ela falou, né? Eu vou sair do estado de vítima, já tô te avisando, vou sair do estado de vítima. E ele sempre deixando claro para ela, né? Qual é qual é a importância dela, né? Do estado de vítima dela, que mesmo que ela não sofra, tá aplacando a justiça. Olha o que ele falou. Você estando assim, me desejando, é quase impossível que comece a guerra. Aí ela fala, eu vou sair. É muito complicado, né? A gente tem que ficar do lado de Jesus, entender o coração dele, a vontade dele. Aí no outro trecho, Jesus sofre ao castigar o homem porque são suas imagens. Depois de ter passado um dia de privação e com escasso sofrimento, sentia-me convencida de que o Senhor não queria ter-me mais neste estado. No entanto, a obediência, mesmo nisto, não quer ceder, e quer que continue a estar nele, ainda que deva morrer. Seja sempre bendito o Senhor, e em tudo seja feito o seu santo e amável querer. Esta manhã, ao vir o bendito Jesus, fazia-se ver em um estado que dava compaixão. Parecia que sofria em seus membros, e seu corpo era cortado em tantos pedaços que era impossível numerá-los, e com voz lastimosa dizia, minha filha, que sinto? O que sinto são penas inenarráveis e incompreensíveis à natureza humana. É carne de meus filhos que é dilacerada, e é tanto a dor que me sinto dilacerar minha própria carne. E enquanto isso gemia e doía, eu sentia-me enternecida ao vê-lo neste estado, e fiz tudo o que pude por compadecê-lo e rogar-lhe que me participasse suas tristezas. Agradou-me em parte e apenas pude dizer-lhe, Senhor, não te dizia eu que não lançasses mão do castigo? Porque o que mais me desagrada é que ficarás ferido nos teus próprios membros? Desta vez não houve modos nem orações para aplacar-te. Mas Jesus não prestou atenção a minhas palavras. Parecia que tinha uma coisa séria no coração, que o levava a outra parte.
e num instante me transportou fora de mim mesma, levando-me a lugares onde ocorriam massacres sangrentos. Oh, quantas cenas dolorosas se viam no mundo! Quantas carnes humanas atormentadas, feitas em pedaços, pisoteados como se pisa a terra e deixadas sem sepultar. Quantas desgraças, quantas misérias! E o pior era que outras coisas mais terríveis deviam acontecer. O bendito Senhor olhou e, comovendo-se todo, começou a chorar amargamente. Eu, não podendo resistir, chorei junto com ele a triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturavam com as de Jesus. Depois de ter chorado um bom momento, admirei outro traço da bondade de nosso Senhor. Para fazer que deixasse de chorar, oculto seu rosto de mim, secou-se as lágrimas e logo voltando-se de novo, com rosto alegre, me disse: Amada minha, não chores, basta, basta, o que vês serve para justificar a minha justiça. Não chores, basta, o que vês serve para justificar a minha justiça. Ah, Senhor, digo bem que já não é vontade tua o meu estado, em que aproveito o meu estado de vítima, se não me for dado livrar os teus caríssimos membros e isentar o mundo de tantos castigos? Essa resposta dele aqui é para a gente guardar e não esquecer, né? É muito importante o que ele falou. Para que serve? Ela perguntou: para que serve o estado de vítima? Se eu não posso livrar o mundo dos sofrimentos, os sofrimentos aqui na carne, né? Na carne. Aí ele falou: não é como você diz. Também eu fui vítima. E apesar de sê-lo, não me foi dado livrar ao mundo de todos os castigos. Abri-lhe o céu, o livrei da culpa, sim. Levei sobre mim suas penas. Mas é justiça que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. E se não fosse pelas vítimas, não só mereceria o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. E eis a necessidade das vítimas, que quem se quiser servir delas, porque o homem é sempre livre na sua vontade, pode encontrar o perdão da pena e o porto de salvação. O principal, então, ofício da vítima é livrar o castigo eterno. Os castigos nessa terra, é justo que o homem receba sobre si, que ele atrai esses castigos por causa do pecado. É consequência do que ele mesmo fez. Ele mesmo procura a guerra, ele mesmo quer guerrear, ele mesmo quer degladiar aí com os países. Ele mesmo, com a própria vontade, com o pecado, ele escolhe a guerra e não a paz. Ele mesmo pega uma arma e mata alguém. Aí a consequência, sofrer uma prisão, ficar preso. Ele mesmo atraiu a prisão. Ele fica doente, a pessoa fica doente. Muitas vezes a doença vem por causa do comportamento da pessoa, por causa de hábitos, por causa de, por exemplo, a pessoa bebe todo dia e fuma e usa droga. Aí tem um câncer, tem uma coisa no fígado, no fígado, no pulmão. Ela mesma atraiu sobre si esse flagelo da doença, do câncer, porque ela fez o que fez, né? Então aí a pessoa bebe, fuma, usa droga, tá lá com o pulmão a 1000 por hora, né? Modo de falar, tá assim, um pulmão de um bebê. Então, assim, os castigos nessa terra é até para o homem parar de pecar. É um freio. É para o homem parar de pecar, para cair em si e ver que ele está indo no caminho errado. O ofício da vítima, o oferecimento da vítima é para expiar os pecados, para livrar da condenação eterna da alma e não livrar dos castigos terrenos. Jesus foi vítima. Ele continua oferecendo o sacrifício dele eterno, né? Ele continua oferecendo. Mas ele também, como vítima, não livrou os castigos do mundo. A gente continua sofrendo na terra. Mas livrou da culpa. Ele sofrendo, ele divinizou o sofrimento. Ele sofrendo, ele divinizou o sofrimento. E a gente aceitando o sofrimento, aceitando as consequências do pecado, que é o sofrimento, é uma fonte de santificação. Então, aí ele explica tudo, né, sobre a cruz, fala sobre a cruz no livro do céu, que se a pessoa aceita, a cruz é um juiz. Se a pessoa aceita o sofrimento, é como se fosse um juiz, já julga e absolve a pessoa que recebe a cruz, o pecador, né, e acontece um sofrimento e a pessoa aceita, a cruz serve como juiz. E aí fica tudo pago. Então, assim,
A gente tem que entender isso, a questão do sofrimento da justiça divina, a gente tem que entender essa questão que Jesus explica no livro do céu, do jeito que ele fala, né, com o pensamento dele, ficar com o pensamento dele. Aí ela fala, Senhor, como gostaria de ir antes que avancem esses castigos. E ele, se o mundo chega a tal impiedade de não merecer nenhuma vítima, seguro que te levarei. Ao ouvir isso, disse, Senhor, não permita que permaneça aqui e assistir a cenas tão dolorosas. E Jesus quase me repreendeu, acrescentou, porque ela continua insistindo, né? Eu quero, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Quero ir para o céu, quero ir. Aí ele, em vez de me pedir que os liberte, você disse que quer vir. Se eu levasse todos os meus, o que seria do pobre mundo? Certamente não teria mais o que fazer com ele e não lhe teria mais nenhuma consideração. Depois disso, eu pedi por várias pessoas. Ele desapareceu e eu retornei em mim mesma. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.